Pessoal, quero fazer uma apresentação rápida minha, porque a principal pessoa aqui para a gente apresentar é o Nilson, tá? Então, meu nome é Marcos Milhos, eu trabalho no mercado de tecnologia da informação aí tem pouco mais de 30 anos, já sou bem velho, né? Já em vendas, e passei por empresas como Microsoft, SAP, Oracle, IBM, TOTUS. Nos últimos anos, dei uma mergulhada boa no mercado de startups e agora eu tenho a minha empresa de consultoria de vendas e marketing, que é focada no mercado de tecnologia. Então, como eu tenho esse relacionamento, essa abertura com muitos executivos como o Nilson, que são CIOs, estão à frente da área de tecnologia de muitas empresas, eu achei interessante fazer webinários trazendo um pouco a visão do outro lado do balcão. E nada melhor como ter um profissional como o Nilson, com uma carreira brilhante que fez no CIE. Então, dá para dizer que você é um eterno estagiário de tecnologia no CIE, né, com suas décadas de trabalho no CIE, e com vários projetos muito interessantes que teve à frente, que eu vou deixar o Nilson também falar sobre eles e se apresentar agora. Então, Nilson, por favor, apresente-se para a turma de todo o Brasil aí. Muito obrigado, Marcos Milhos, meu amigo de tanto tempo, né? Muito bacana estar aqui. Boa noite a todos. Humildemente, a gente vai tentar trazer alguma coisa aqui de um simples estagiário já há 34 anos à frente do CIE, né? Eu sou formado pela Unicinos, aqui no Rio Grande do Sul, né? Demorei um pouquinho para entrar na área de informática, passei um pouco pela zootecnia, psicologia e, afinal, decidi pela informática. E depois fui fazer alguns MBAs, né? E esses MBAs, todos eles ligados à gestão, à informática, e eu destacaria agora o último que eu fiz, Marcos, foi na parte de filosofia, né, um MBA de filosofia e autoconhecimento profissional e pessoal, de uso profissional e pessoal. E isso foi muito bacana, porque eu acho que a gente tem que quebrar um pouco nossos paradigmas e nossos padrões. Quanto mais nós que trabalhamos com a área de TI, que ela é muito objetiva, né? E a gente sabe que os negócios hoje, o fechar de um negócio, a conversa, ela é subjetiva, tem muito de uma subjetividade, né? Imagina isso para a galera que está ouvindo agora, né? A gente imaginar, vou me colocar, eu vou lá conversar com um CIO, eu vou lá conversar com o cara. Imaginar que, de repente, ele está fazendo uma pós em filosofia, né? Então, o tipo de assunto, o que pode estar passando no momento dele, na cabeça dele, você vê que é uma coisa, você está buscando um oposto do racional de tecnologia, você está buscando coisas com relação ao comportamento, à mente. Isso, a gente dá uma estudada nesses caras todos que já passaram aqui pela Terra, o Sócrates, Platão, né, Aristóteles, Nietzsche, é muito rico, Schopenhauer. Quando tu começa a falar desses caras e vai lá na letra mesmo, tu vai ver que tem um professor meu que é muito interessante lá, que é o coordenador de filosofia, que ele diz que o homem, tecnologicamente, nós evoluímos muito, mas muito mesmo, né? Meu avô, que já é falecido há muito tempo, se ele acordasse hoje, ele ia tomar um susto. Mas as mesmas perguntas dele e as mesmas perguntas lá de Sócrates, Platão, hoje ainda não estão resolvidas. Isso é bastante interessante, porque faz com que a gente saiba dar muito valor às nossas competências atitudinais, né, que são fundamentais. E você trouxe a questão de perguntas agora. Essa galera, o Yuri, o Thiago, o Sandro, o Ricardo, a Aline, o pessoal todo que está aqui no webinário, tem várias dúvidas aqui, né? Aquele balcão, né?
cara está sentado, ou hoje não sentado, porque é via Zoom, né? Quer dizer, vamos manter o distanciamento, estão fazendo as reuniões remotas, né? Mas existe um balcão. O vendedor está desse lado do balcão, e a gente tem muita curiosidade para saber o que pensa, o que acontece do outro lado do balcão, com esse gestor de toda a área de tecnologia. E aí tem um ponto que eu gostaria de começar, que é o seguinte: sempre tem uma certa polêmica com relação à abordagem, né? O Nilson está num determinado nível na corporação, e isso nós não estamos falando de uma questão que, de repente, o Nilson não é aberto para as pessoas ou não. Não, é que existe um nível, de repente, hierárquico, você tem menos tempo, você tem que falar sobre coisas estratégicas e tal. Essa questão da abordagem, né? Você já deve ter recebido inúmeros pedidos de conexão, de pessoas que, de repente, você não conhece, de repente, podem ligar, eventualmente, direto para você e não passou pelo seu time embaixo, não. Qual é a sua percepção com relação à abordagem do vendedor? E se hoje, nesse momento da pandemia, se você está recebendo muito mais solicitação de reunião ou não? Porque a gente, como vendedor, a gente quer fazer a melhor abordagem. Eu quero fazer uma abordagem que seja interessante para o Nilson, né? O que você acha dessa questão hoje? Como é que o vendedor está trabalhando a abordagem? Tem de tudo, né? Nós somos humanos, né? Então tem de todas as formas. Eu acredito, eu agora na pandemia, eu estava esses dias te contando, né? Que, claro, a gente até entende que não está fácil. Não está fácil para ninguém, né? O PIB do Brasil lá embaixo para te vender não é uma coisa muito fácil, mas eu cheguei a ter alguns que marcaram diretamente a reunião na minha agenda, né? Já colocando ali, não dando nenhuma abordagem, não conversando antes, não tentando mostrar se eu tinha interesse no seu produto ou não. Isso já é uma atitude, no meu ponto de vista, que ela é agressiva, de certa forma, né? Eu compreendo até, eu sou uma pessoa bastante compreensiva, mas que dificilmente vai dar resultado, porque não é bacana, né? E eu acho que a outra abordagem, que é importante, é a partir do momento que a gente vai conversar. Quando eu sento para conversar com alguém, tem que ter, sim, os 5, 10, 15 minutos, o que seja, de uma coisa mais pessoal, mais de conhecimento da outra pessoa, porque a gente tem que se conhecer. Quando alguém da área comercial senta diretamente comigo e quer ir falar da marca direto ao ponto, é uma coisa mais difícil. Como gestor, né, eu tenho muito mais uma visão de como é que ele se comporta, o que ele está vendendo, quem ele é. Então, toda aquela história que a gente fala dos filhos, é uma coisa que eu gosto muito, a gente já começa a mostrar a nossa personalidade. Porque, no meu caso, eu sempre compreendo que, como todos dizem, é um ganha-ganha. Então, tem que ter o lado de ganho e o outro lado. E eu tenho a certeza absoluta, vou ter a certeza absoluta, que do outro lado eu tenho um pai de família, uma pessoa que está buscando o seu ganha-pão, né? Isso é muito importante. Então, a primeira abordagem, ela tem que ser muito mais no sentido da gente se conhecer para depois acontecer algo, né? Um quebra-gelo bem feito ali, mostrar quem é o ser humano que está do outro lado do balcão para você conhecer ele. Claro, porque tem que ter um ser humano do outro lado do balcão, né? Se for uma máquina, sinceramente, vai ser difícil eu conversar. E a outra colocação que tu fizesse, muito boa, é quando a turma vem direto comigo, ao invés de ter passado, talvez, pela minha área de infraestrutura, ou ter conversado com outro. Eu sempre digo àqueles que vêm direto, eu tenho o maior prazer de te receber, de bater um papo comigo, mas a minha turma, eu tenho que ter uma relação de confiança com a minha turma enorme. Eu não posso pegar um produto e botar para eles, né? E goela abaixo, como diz. Não. Eles
tem que comprar junto comigo, né? Tem que ser junto isso. Então, a partir do momento que eu tenha a segurança deles para aquilo, e eu também, e eu gosto de uma gestão compartilhada, eu acho que compartilhar é uma das palavras desse século que a gente está. Então, eu compartilho com ele. Vai para onde? Eu não tenho a profundidade técnica dele, como ele também não tem a profundidade, talvez, de gestão que eu tenha. Então, se complementam, e aí é muito melhor, né? Então, tomar cuidado realmente nisso, assim, vamos chamar pedágio isso, assim, de certa forma, existe um pedágio para o cara passar, será que ele fez as rodadas com o seu time antes para entender do cenário da empresa, da sua empresa, quer dizer, ele chegar para você com uma lição de casa já feito, né? Fala assim, Nilson, eu já passei por... O ideal até que seja alguém de dentro da corporação apresentando você, apresentando ele a você, né? Eu acho que isso é uma questão chave aí nisso, né? Sim. E a abordagem também, né, Milos, muitas vezes acontece de vir de cima para o gestor também, né? Então, também é uma forma, mas é uma forma que depende muito de quem está embaixo como gestor e como chegou, né? Sim. Então, quando vem do teu chefe para ti, do teu superintendente, de cima, né? Claro que tu vai atender, né? Mas tu já sabe que ele vem por outra pessoa, muitas vezes, né? Que não é bacana isso. Se ele viesse diretamente a mim, então é muito melhor que ele venha direto ao gestor nesse instante. A gente conversou nos bastidores isso também, e com o Vandair, que eu fiz o webinar anterior, também a gente conversou sobre isso, que com o tempo de cancha que você já tem, que o CIO tem, ele sabe quando o vendedor está naquela batida de ter recebido do diretor de vendas, de tá naquela pressão por vender, que o vendedor atropela determinadas coisas, né? Então, o que vocês me falaram também, assim, que vocês sentem esse momento do vendedor, quer dizer, que ele está atropelando muitas vezes. Então, esse pedido de agenda direto no seu calendário lá, sem pedir para você, quer dizer, essa agressividade, a gente muitas vezes entende que tem uma pressão de dentro da empresa, mas o cara não pode queimar essa largada, né? Ele não pode ferir isso, né? Então, isso é uma questão de cuidado, né? Sim, isso tem que ser bastante cuidadoso. Eu sempre digo o seguinte, olha, para a gente ser rápido com as pessoas, muito rápido com as pessoas, a gente tem que ser devagar com elas, porque elas têm que ter, sim, um momento de pensar, de olhar, de refletir sobre aquilo. Então, quanto mais tu largar a coisa, não, peraí, eu vou entrar pela turma aqui, direto com o Nilson, sem falar com a turma de infraestrutura, isso é ruim, é rápido, talvez ele queira cortar caminho, mas vai devagarinho lá com ele, tem, da mesma forma lá para cima, né? Se entrar direto lá no CEO da empresa, e se falar de negócio não há problema, mas chegar lá e ele vir para cá, também vai ter mais, ou talvez um pouco mais de trabalho para convencer. Então, devagarinho vai, né? Eu tenho parte dos meus treinamentos com relação ao impacto dos comportamentos no processo de venda. Uhum. Então, eu aplico a metodologia DISC, da dominância, influência, estabilidade, conformidade, cada uma das letras. Eu faço análise, o assessment antes do vendedor, do gestor de vendas, de todo o time, e ensino a identificar nos outros o comportamento. Então, você está trazendo um ponto muito interessante. A pessoa que é alta estabilidade, que ele é um S alto, ele mede os outros pela forma como ele leva essa velocidade que você está falando do processo. Se você acelerar ele, ferrou. Você já está colocando o processo de venda, né? Então, tentar entender os comportamentos da pessoa
antes de ir conversar com ela. Fazer uma lição de casa melhor para entender o que aquela pessoa, de repente, pode ser motivada ou não. Né? Não só fazer aquela lição de casa com relação a entender o segmento de mercado e tal, mas, de novo, existe um ser humano do outro lado. Né? Sim. Que tem projetos pessoais também, então isso eu acho que a gente vai voltar depois, mas eu tenho outro ponto aqui, Nilson, que é o seguinte, vamos lá. A questão do budget, essa é uma que sempre a gente fica lá, assim, recebe dos gestores, eu me lembro quando estava na SAP, na IBM, eu falei assim, pô, a gente tem que saber o budget, a gente tem que saber o orçamento, qual é o orçamento dos caras e tal, sempre tem isso, né? Mas essa questão do orçamento, ela deu uma mudada nos últimos anos, assim, né? E isso pode ter a realidade de cada empresa pode ter uma realidade diferente. Mas a área de tecnologia, eu vejo, ela teve uma redução um pouco de um orçamento próprio para projetos, e esse esse orçamento de projetos ficou muito mais compartilhado com a área de negócio. A minha visão, cada empresa pode ter uma... Como é que você vê essa questão do orçamento hoje, ainda mais ainda com o momento que a gente está passando, quer dizer, de redução, né? A preocupação com o orçamento, de conseguir se seguir o orçamento, se ele é um orçamento hoje que é mais da área de TI ou orçamento muito mais da área de negócio, propriamente, né? Para projetos. Né? Muito mais da área de negócios, eu não tenho dúvida nenhuma hoje em dia sobre isso, né? Então, a partir do momento que tu vai sentar com o teu par, cada um deles, e ver a necessidade de cada um, e tu montar junto, é o fundamento. Esse é o que deve ser feito também, e em cima de prioridades que muitas vezes tu pode discutir conforme a empresa, né? O CIE é uma média empresa, dá para sentar com todos os gestores e quais são as prioridades e quanto tem de orçamento para fazer isso. Então, a gente vai dar as prioridades. Então, eu já estava falando sobre compartilhar, eu sou super favorável a sentar com cada um deles, né? Mas tem coisas, sim, né, que tem que ficar com a área de TI, né? Se eu for lá olhar em termos de um anti-spam, uma parte de segurança, né? Eu não vou colocar a minha turma lá de negócios a pensar sobre isso comigo, ela vai ter só o número que tem, né? E muitas vezes para ela é difícil, porque ela acha caro, né? Pô, mas custa tudo isso, a segurança? Aí, quando ele vai ver que tentaram invadir o teu site, alguma coisa mais de 160 mil vezes no mês, aí ele, até é barato que a gente está pagando aqui para isso, né? Mas essa parte é da tecnologia, é da tua turma. Agora, de negócios, não. Tudo sempre tem que trocar com o teu turma. Né? Tem um ponto que eu tenho trabalhado muito na consultoria, nas mentorias que eu faço, no treinamento também, que é a jornada de compra do cliente. Uhum. A gente fala que existe metodologia de venda, mas a verdade é que não existe metodologia de venda, existe a forma como o CIE compra. Existe a jornada de compra do cliente, e a gente tem que adaptar a nossa forma de vender à jornada de compra do cliente. Então, eu faço muita dinâmica com relação a se colocar no lugar do cliente para entender toda a jornada dele, desde o momento inicial e tal. E nisso, eu fiz uma pesquisa junto com o pessoal do Baguete, do portal do Baguete. Não sei se todos conhecem o portal do Baguete, baguete.com.br. Eles trabalham muito com conteúdo voltado para o mercado de tecnologia da informação. Conheço eles há muito tempo, então, dentro dessa relação, a gente acabou fazendo uma parceria e disparou uma pesquisa. Essa pesquisa ela foi endereçada para os executivos como o Nilson, do outro lado do balcão, né, para um CIO, perguntando para ele se ele conhece a abordagem, quer dizer, sobre justificativa financeira e retorno de investimento. Essa foi uma das perguntas. E a maior parte, com a totalidade dos executivos, respondeu que sim, conhece, domina e tal. Beleza. Outras perguntas, assim, eu estou trazendo só as mais representativas aqui. A gente perguntou o seguinte: bom, beleza, você domina
conhece justificativa financeira, conhece sobre retorno de investimento, né? Agora, os fornecedores de tecnologia, eles estão apresentando para você, no momento que eles apresentam as suas soluções, eles estão apresentando também uma justificativa financeira para o projeto, e a resposta deles foi quase a totalidade deles diz que não, que os fornecedores não entregam e não ajudam. Voltando na questão da jornada de compra, o que eu tento colocar para os vendedores, para a turma que eu dou treinamento e tal, é o seguinte, 95% ou mais dos projetos dentro das empresas precisa ter uma justificativa financeira. Não tem como o Nilson chegar lá e justificar um projeto de tecnologia por tecnologia, por mais que blockchain seja uma coisa atual, inteligência artificial, olha, já assim, não é de hoje tecnologia que vai fazer mudar a empresa. A gente já respira isso há muito tempo, os nomes só vão mudando, né? Então, nesse sentido, assim, qual é a sua visão, percepção? Obviamente que a gente não vai tratar de nome de fornecedores aqui, né? Mas a sua visão com relação a isso, dentro da sua jornada de compra, né? Você tem que fazer uma justificativa financeira, a visão de retorno de investimento, o quanto, para dar uma ideia para os vendedores, para os times que estão aqui vendo essa apresentação, a importância desse assunto, né? Ele vamos dizer, todas as vezes que eu levo adiante qualquer projeto, qualquer compra, ela tem que ter uma justificativa, seja ela para melhorar um serviço, né? Seja ela para diminuir custos. E de qualquer forma, quando vai para um olhar do CIE em si, ele tem um cara que é do administrativo e é controller lá da empresa. Esse cara, ele tem que ser meu amigo, ele tem que compreender. Ele é 50% daquele projeto passar. Se eu chegar lá somente com bits e bytes, ele passa adiante. Ele não é o cara do bit e byte, ele é o cara do número. Ele quer saber o número, ele quer saber o quanto que ele está ali, a gente está justificando ele, o financeiro. Então, no meu ponto de vista, 50% que vir a abordagem fazendo uma justificativa financeira já é ótimo. E são poucos os que chegam, né? A maioria da turma comercial, isso dá um trabalho, eu sei, porque não é fácil, né? Até porque muitas vezes tu tens que conversar com um cara de infraestrutura, com teu cara de negócio, a pessoa que está comercializando, no caso, para ela fazer todo esse ROI, ela vai incomodar bastante, porque ela precisa das informações também para passar adiante, né? E o dia a dia é a milhão por hora para te conseguir, eu mesmo lá, o gestor, eu chamar meu cara de infraestrutura e dizer, olha, tu atende essa pessoa aqui porque ela está pedindo para... Pô, Nilson, eu estou lotado aqui, como é que a gente faz isso? Então, para exemplificar um pouco melhor para o pessoal que está assistindo, quando eu estou fazendo o trabalho, o treinamento com relação a essa questão de justificativa financeira, trabalhar essa abordagem, o que eu vejo? O pessoal vem assim, fala, não, mas eu falo para o cliente que o produto ele vai melhorar a produtividade dele. Você pode melhorar a produtividade em 1% e 200%, né? Mas aonde que vai... Porque quando a gente está falando de justificativa financeira e o Nilson trouxe a questão do controller, o controller quer ver o seguinte, Nilson, qual é a linha do nosso resultado lá que você vai alterar? Quer dizer, você está me trazendo que nós vamos comprar uma solução de software nova, puta, bacana, mas aonde que numa linha de receita vai aumentar ou aonde que numa linha de custo vai diminuir? Porque não adianta você só me trazer uma linha de custo a mais que você vai aumentar, que você vai pagar mais software por mês, vai pagar mais consultoria, né? Aonde que isso vai ter impacto? Então, pô, muito legal isso daí que o Nilson falou, assim, a aliança dele, quer dizer,
ele já levar o projeto, quando ele leva o projeto para o controller, ele vai ter um custo de fazer essa justificativa financeira. Então, se um fornecedor não está entregando para ele uma justificativa financeira, o Nilson vai perder o final de semana dele para fazer isso, ele vai olhar dos fornecedores que entregaram a justificativa financeira e vai escolher somente levar aqueles que fizeram essa justificativa, né? Sim, com certeza, né, Milhas? Vai à frente quem fez essa justificativa, porque ele já começou a me convencer, né? Ele já começou a convencer o meu time, né? Ele já talvez tenha convencido o meu par, que está atrás dessa solução. Agora a gente vai para o final, para a negociação mesmo, que é o financeiro. E se ele me trouxe essa justificativa bem feitinha, né? Não precisa ser nos mínimos detalhes, mas já é 50% ok. Como a gente diz, não precisa acertar na mosca, né? Mas você tem que ter um racional. Uhum. Que eu diga isso, você tem que ter um racional. O Nilson pode discutir e falar assim, o aumento da produtividade que você está me trazendo é porque vai reduzir 5 processos meus. Uhum. Aí o Nilson volta e fala assim, acho que você está sendo otimista demais, eu acho que 5 não reduz, mas eu acho que pode reduzir 2. Pô, o que aconteceu? O Nilson comprou o racional. Uhum. O que pode ser é que você acerta, calibra o ganho. Fala assim, eu acho que aqui no CIE não pode... Eu acho que o ganho não vai ser tão grande. Agora, pelo menos você trouxe já o racional de discutir aonde que você vai ter o ganho. Até porque as pessoas que controlam, que são o controller, o financeiro, eles são muito racionais, né? Eles super racionais. Ele vai olhar o menu pelo valor, né? Pelo preço primeiro, quanto que ele pode pagar, para depois ele escolher. Então é fundamental essa racionalidade. Ela, quando vem bem feitinha nas planilhas que eles adoram, né? É perfeito. Eu quero reforçar para a turma aqui que está no webinário. Pessoal, vocês podem mandar perguntas pelo chat aqui, que não fica só na minha escolha das perguntas aqui para o Nilson, tá? Vocês podem compartilhar aqui, passar as dúvidas de vocês também, tá? Eu quero dar uma boa noite aqui para o meu amigo Renato Faria, que eu estou aqui, né? Muito bacana. Eu tenho muito para aprender com ele também nessa área comercial, né? Legal. Bom, se a gente pudesse, eu digo que quantificar é mais complicado, mas o que você lembra de um projeto que foi interessante, assim, do processo, tá? Que essa questão ajudou, assim, falar assim, pô, desde o início a gente já foi trabalhando de analisar ganho de projeto, uma justificativa financeira, e que isso foi redondo, assim, que você conseguiu chegar a submeter o projeto com embasamento, assim, você lembra de um projeto seu que vingou, assim, nesse sentido, que foi... Eu acho que os projetos mais difíceis e muitas vezes caros que são aqueles de tecnologia, pela tecnologia mesmo, viu, Millions? Por incrível que pareça, um deles foi uma troca de banco de dados, né? Como a gente estava conversando aqui, tu é da época lá atrás, que se vendia ZIM, né? Eu comprei, naquela época, o CIE comprou Ingres. Mais ou menos 20 anos a gente ficou com o Ingres. Ele cumpria a sua função? Cumpria, mas era uma mosca azul de olho verde, né? Era muito difícil eu ter alguém para mexer. E nós tínhamos que justificar essa troca de banco de dados, né? Acabamos indo para o SQL, né, da Microsoft. Mas como é que tu justifica isso quando envolve a gente sabe que os valores não são pequenos aí, né? Começa em 500 mil para mais, só a troca de licenças e mais tudo que tu tem que mexer no banco para ele se adequar, né? Como é que tu faz isso? Porque ele não vai alavancar o teu negócio, né? Não vai alavancar. Tu não vai chegar e vai dizer lá no CIE,
nunca disse assim, olha, a gente vai ter mais estagiário porque a gente vai trocar o banco de dados, né? A gente vai ter mais aprendizes porque vai trocar o banco de dados, os empresários vão ficar satisfeitos. Não foi fácil isso, né? O que a gente conseguiu foi trazer as pessoas que estavam na parte de operações para sentar do lado e elas olharem a dificuldade que elas tinham, né? Que nós tínhamos, na realidade, de atingir alguma coisa de negócio para eles, né? Olha aqui, ó. Tu me pede algumas coisas aqui que eu não consigo fazer nesse banco de dados, porque eu tenho que conversar lá com os Estados Unidos muitas vezes para conseguir algo aqui. Então, tem que puxar de uma certa forma para o negócio. Mas ele ainda é pequeno, tu tem que ter alguém que vá junto contigo conversando sobre tecnologia mesmo, né? E os nossos parceiros que fizeram essa mudança nos ajudaram quanto a isso. Então, esses projetos, de certa forma, quando é uma atualização tecnológica, né, fica mais complexa criar essa justificativa, né? Quer dizer, você já tem uma solução adotada, a área de negócio não sente tanto o impacto disso, porque ela está sendo atendida. Um exemplo que eu uso disso que eu trabalhei muito tempo com isso, é projeto de Business Intelligence. Vendi muito tempo projeto de Business Intelligence. Então, o que eu mostrava, o que eu entendia da jornada de compra do cliente, tentava me colocar no lugar dele, era o seguinte, falou, o presidente da empresa, ou o executivo, ele está recebendo o relatório dele lá que ele quer. Uhum. O quanto o Nilson e a turma dele se ferrou para entregar aquele relatório, ele não sabe. Não. Mas ele chega e fala assim, não, mas para que eu preciso do BI? Não, eu já tenho, o pessoal me manda lá. E eu conheci executivo, mesmo até com uma tecnologia já tendo avançado, que ele queria ver no papel. A secretária imprimia os e-mails dele, e o cara era dono de um conglomerado de empresas, mas era o jeito que o cara tomava a decisão. Então, quando você vai justificar um projeto desse, você chega para o cara e fala, não, você vai ter informação. Você fala, não, mas eu tenho informação. Então, às vezes, a área de tecnologia pode criar um monstro para ela, quer dizer, porque ela faz um mega de um esforço. Isso. O presidente não está sabendo que, de repente, usou um exército para conseguir chegar aquela folhinha na mão dele. Então, ele fala assim, pô, mas eu vou ter que gastar para ter a mesma coisa que eu estou aqui. Não é assim. Você vai continuar tendo, só que a gente vai reduzir os custos, que para entregar esse seu relatório aqui, nós estamos usando muito mais gente, está tendo um trabalho, risco de erro, né? Então, aí nós estamos de novo naquela questão de como é que a gente ajuda a área de tecnologia a fazer uma justificativa. Para não chegar no ponto de parar. Né? A gente pode pegar outras coisas, como, por exemplo, eu tive um problema lá da gente renovar um anti-spam, né? Anti-spam para toda a empresa e tudo mais. E um dia chegou, isso é natural, né? A gente tem médicos, caras de informática, para tudo que é lado, né? Existe em tudo que é canto, né? Chegou um e disse, olha, mas eu tenho lá em casa um anti-spam que é uma beleza, eu não pago tudo isso, por que pagar tudo isso? Tá bom. Então, vamos botar um pouquinho desse e vamos desligar, não vamos deixar funcionando o anti-spam, porque alguns diziam, não, mas a gente não recebe tanta coisa assim. Olha, a gente desligou o anti-spam durante, eu acho que não durou 1 hora, Milhos. O meu presidente, na hora, meu superintendente levantou o telefone, Nilson, eu não aguento o que eu estou recebendo aqui, por favor, liga esse negócio aí de novo. Olha só. Então, o que tu está colocando é também importante, como é que a gente pode fazer com que essas pessoas que não são da área de informática tenham a tua empatia, porque a palavra aqui melhor colocada seria empatia, ela sentir na pele o que tu está sentindo. O que tu está sentindo. Né? É aquele esforço enorme que tu está fazendo para entregar algo que tu sabe que tu poderia fazer com um esforço bem menor,
com outra ferramenta, no caso lá nosso do banco de dados que eu estava falando antes, né? Ó, o Yuri, que está participando do webinar, ele perguntou o seguinte, e é interessante a gente falar também que o Nilson, ele é também presidente da Sucesso Rio Grande do Sul, e participou também como presidente, como coordenador do grupo de usuários, também de CIOs, né? Então, o Nilson é muito ativo dentro da comunidade. Então, o Yuri, e vai ser pertinente para responder também, que o Yuri está perguntando o seguinte, se você sente uma resistência por parte de outros CIOs em adoção de novas tecnologias para as empresas. Olha, como eu digo, uma resposta assim, geral, cada um é difícil, né? Não existe isso, né? Tem uns que são resistentes, outros não são resistentes, são mais fáceis, talvez, né? Mas eu diria o seguinte, hoje o CIO, ele tem na sua mesa hoje duas palavrinhas muito tranquilas de se dizer aqui, né? Transformação digital. Ele está na mesa dele, toda hora estão se falando sobre transformação digital. Então, novas tecnologias, muitas vezes, requer também a transformação, essas novas tecnologias. Isso é fundamental. E o outro lado que eu ia colocar aqui, né, que serve ao propósito. Todos nós hoje temos que ter um propósito, né? Da sua empresa. Então, propósito, a empresa hoje vende propósito, sim, né? E essa parte da inovação tecnológica através da transformação. A maioria dos CIOs que eu converso com eles, sim, eles são bastante abertos, querem ouvir, a pessoa tem que conversar com ele, mas é natural que todos nós, como seres humanos, somos resistentes a uma mudança. Então, para a gente se mexer não é fácil. E quando a gente está no lugar de um CIO, não é só ele que tem que se mexer, não. Ele tem que se mexer e fazer com que os outros se mexam. Então, a resistência, muitas vezes, que ele vai de uma nova tecnologia, vai também para o seu time. E tu fazer um time inteiro andar contigo não é uma coisa muito fácil, não, né? Então, quanto mais o comercial, essa pessoa que está junto, esse parceiro, sentar, e como é que a gente vai resolver isso? Tem resistência na tua área ali de infraestrutura, eu me disponho a colocar, vamos sentar, vamos conversar lá, eu vou mostrar para ele o que pode fazer. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Então, respondendo assim ao Yuri, hoje eu acho que a maioria, ele não está com resistência para ouvir. Agora, ele tem que ter o discernimento para adotar. Se aquilo, custo-benefício, a empresa vai cobrar dele, é o melhor. Se for ok, se der o resultado, ele vai se abraçar contigo. Eu vejo muito essa transformação digital, esse processo de inovação, ele tem que começar a fazer parte da cultura. Então, você não coloca na cultura da empresa uma coisa assim, eu vou agora colocar na minha missão, isso daqui vai virar de uma hora para outra. Isso é um processo. Né? Me lembro um exemplo clássico no Sul até, em Porto Alegre, o Sicredi. Banco digital. Algum tempo atrás, aquela ameaça, por exemplo, das startups, ameaçarem o negócio dos bancos. Agora, fala, não, o banco é inovador, mas será que realmente o pessoal dá abertura para as áreas de negócio criarem soluções inovadoras? Tem que vir uma startup de fora da empresa para, de repente, ameaçar a empresa? Então, como é que, de repente, essa questão do digital não aconteceu dentro dos próprios bancos, acabou acontecendo fora? Então, um processo que eu vi que realmente foi assim, mais disruptivo no Sul, foi o Sicredi que montou o banco digital, deu liberdade para o pessoal, tirou eles do ambiente do banco, colocou eles no Tecnopuc, colocou eles fisicamente separados, deu uma gestão separada e falou, olha, vocês têm oportunidade aqui de criar. Uhum. Então, essa questão, como o Nilson trouxe, assim,
às vezes não é uma resistência do executivo que está tocando a área de tecnologia, quer dizer, às vezes é uma questão cultural da empresa, que não é fácil colocar uma inovação, tem que ser muito costurado isso interno, né? Então, muitas vezes parece que, de repente, ele está fechando a porta para alguma coisa. Não, mas é que ele tem que fazer uma costura interna, isso daqui é uma novela que ele vai vender interno, né? Não é uma solução fácil, né? Não, não é. Não. Nisso, eu queria aproveitar, e a gente, você é um cara que estuda sobre filosofia, cara que tem um extremo coração, né? Lançou um projeto inovador no Rio Grande do Sul de um aplicativo para ajudar na adoção de crianças, aproximar os pais que querem adotar dessas crianças que precisam, crianças ou não, né? que querem ser adotadas. Você tem uma visão diferenciada dessa relação humana, né? Então, com essa sua percepção, eu gostaria que você lembrasse, recordasse os diversos vendedores que você, nesses vários anos de carreira, você recebeu, você interagiu, você comprou, você não comprou, quer dizer, teve sabores, dissabores, né? O que você lembra que foram as características assim mais marcantes? Podem ser no sentido positivo e no sentido negativo. Assim, o que você elenca? Assim, o que são as características dos vendedores que mais me marcaram? Que mais marcaram? Primeiro, eu vou te colocar uma coisa aqui que eu acho que é fundamental, né? São 34 anos, como eu brinco, né, de CIE. E muitas pessoas me perguntam, né, mas 34 anos na mesma empresa? Eu digo, mas quem te disse que é a mesma empresa? Quem te disse que eu sou o mesmo? E aí eu te trago, como tu colocasse ao longo do tempo, né, muitos desses vendedores, muita gente tem toda a perspectiva de evoluir. E elas vão evoluindo conforme o tempo. Eu tive casos, né, que eu conto até hoje. Eu acho que um dos fundamentais que a gente tem que evoluir bastante, evoluir não, dia a dia a gente vai aprendendo e cada um não é uma tabela certa, é a ética, né? E eu acho que uma das coisas mais bacanas é que eu percebo, assim, quando eu tenho na minha frente, é a ética. Tem uma historinha que inclusive está aqui, né, o Alexandre Engler, que foi a pessoa que aconteceu isso. Ele uma vez ele estava numa empresa, me vendeu um antivírus. Eu gostei, estava recém conhecendo ele, né, o Alexandre, a gente teve uma relação boa e tal. Estava muito bem, era perfeito aquele antivírus para nós. Ele mudou de empresa e conversou comigo novamente, porque eu acredito muito nas pessoas. É que nem tu não muda de banco, tu muda de gerente. Aonde teu gerente vai, tu vai atrás, né? Então ele chegou para mim e disse, olha, eu estou numa nova empresa e é esse antivírus que nós temos. Eu digo, é esse antivírus? E eu acho que é melhor, Nilson, eu te mostro aqui, tá, então vamos botar ele. Colocamos ele para funcionar, deu caca no negócio, não foi legal. Ele no outro dia, uma força de expressão aqui, no caso, né, ele chegou para mim, Nilson, vou te devolver tudo, vou te ajudar a tu voltar ao que tu tinha. Isso, para mim, nós estávamos lá, há mais de 20 anos atrás aconteceu isso, até hoje eu tenho total confiança com ele, de que ele vai fazer isso. Ele me comprou lá atrás, praticamente. Então, a ética, na realidade, ela é fundamental. Quanto mais nessa parte onde envolve dinheiro, onde envolve as pessoas, né? Eu sempre digo uma coisa que eu aprendi, a ética e o amor, né, elas quase que caminham juntas. Eu tenho 2 filhos maravilhosos, como tu estava falando aí, sou pai de coração de 2 filhos maravilhosos, há mais de 8 anos já, trabalho muito com essa parte da adoção, né? E o que eu quero deles? Eu não quero
mentir para eles, eu quero sentar com eles e dizer a verdade, eu quero mostrar para eles que eu estou sim afim que eles deem certo, né? Escutar, compreender para ser compreendido, né? Escutar bem ele. Quando eu vou lá para dentro da empresa, todas as minhas relações, seja ela com o meu time, eu não tenho o amor que eu tenho pelos meus filhos, eu não tenho com eles. Mas a ética nos mostra que eu tenho sim que me interessar por eles, tenho sim que não mentir, tenho sim que ser transparente. Então, eu digo que a melhor parte que existe, que eu vi nas pessoas que tiveram lá, e não são poucas que foram, não são a quantidade enorme, mas aquelas que me mostraram a ética nos negócios, né? Elas foram muito éticas, né? E quem eu não aprovei foram aquelas que não foram éticas, como, por exemplo, muitas vezes tu vê subentendidos de tu ganhar algo em razão daquilo, né? Então, aquele negócio de te trazer um vinho, né? Alguma coisa junto, te colocar numa... Não é uma obrigação, mas te deixa numa situação complicada, te deixa numa sinuca. Né? Eu resolvi lá dentro da minha empresa, a maioria dos fornecedores que chegam lá me dão alguma coisa, eu digo, isso daqui vai ser sorteado na turma, e todo final de mês o que eu recebo, eu faço um sorteio entre todos lá, né? E eu também estou lá no sorteio, sim, porque eu quero ganhar aquele vinho que eu ganhei, no caso, diretamente para mim. Então, acho que o fundamento é essa parte de ética, que ela... como eu digo, a ética não é uma tabela que tu vai lá, eu vou aprender ética. Não, é com a vida, com o momento, porque, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui, a transparência, no primeiro momento, ela pode ser muito ética, e ela é ética na maioria, mas se tu trabalha num projeto secreto, será que tu ser transparente, isso é ético? Não, peraí, é secreto aquilo, tu não pode dar. Então, não é uma tabela que a transparência, a verdade, como seja, não, é algo que tu vai criando, né? E aí tu, como tu dissesse, né, Milhos, muito bem, tu ao longo do tempo a experiência vai te dando isso, tu já vai conversando, já vai vendo como é que a pessoa, quando chega, e qualquer um de nós, né, em qualquer momento, tu sabe quando aquele sorriso é forçado ou ele vem do coração, né? É genuíno realmente aquilo ou não é? Para comprar alguma coisa e aquele atendente está te atendendo e te olhando para o teu contra-cheque com aquele sorriso, ao invés dele estar olhando para o teu coração, para a tua necessidade, e é diferente, sabe, aquele sorriso original. Eu tive muito aprendizado com relação a... E na época era um conhecimento empírico, tá? Eu não tenho a visão que eu tenho hoje com relação ao método que eu ensino, também tudo que foi resultado desse aprendizado todo. Mas uma coisa que eu fazia, assim, com conhecimento empírico era o seguinte: tem muita gente em vendas que acha melhor fazer o seguinte: não, eu não vou trazer os problemas para cima da mesa. Não vamos, deixa quieto, se o cara trouxer, a gente aborda. Eu sempre tive a impressão seguinte: quanto antes eu trouxer tudo, eu trago o problema para cima da mesa. E uma das coisas que eu fazia era assim: Nilson, eu estou vendendo um projeto de SAP. Falei assim: Nilson, vai dar problema. Se vier alguém aqui falar para você que não vai dar problema, desculpa, mas eu acho que você deve desconfiar. Agora eu quero te mostrar o seguinte: como a nossa empresa vai te ajudar a resolver esses problemas. Porque, querendo ou não, o Nilson sabe que vai dar problema em projeto, entendeu? Não tem como dourar a coisa. É isso que você falou da ética de ser genuíno, entendeu? Você está do outro lado do balcão, você sabe que vai dar problema, entendeu? Então, o que você quer ver? Eu quero ver como é que o cara vai resolver esses problemas. Porque problema em projeto, ele acontece, ele dá, né?
Isso. Então, a minha visão é assim, o quanto antes você trouxer, vai ter menos impacto no seu processo de venda. Porque se você está evoluindo no processo de compra, e lá na frente o Nilson identificou, de alguma forma ele trouxe para a mesa, vai custar mais caro para você reverter isso. Com certeza. Não, a abordagem é perfeita, Milhos. Eu também acho que logo no início vai evoluindo. Agora é muito ruim quando tu é surpreendido lá na frente por um problema que o teu, que se diz parceiro, poderia ter te avisado antes, né? Poderia ter trazido, e essa franqueza, tem muito vendedor que acha que essa franqueza pode ser demais porque você está trazendo uma coisa negativa. Você pode, às vezes, aproximar. Porque você está abrindo, você está sendo transparente no negócio. Falou, olha, isso daqui existe e a gente vai lidar com isso daqui. Então, isso é um ponto. Então, recapitulando, você trouxe a questão essa da ética, né? Querendo ou não, assim, tá envolvido com isso da ética, tá? Mas é difícil a gente, como vendedor, eu falo porque eu tenho 30 anos de venda também, e a gente não falar do concorrente, né? Nossa, a gente fica se coçando, né, para não falar do concorrente, né? Como é que você enxerga isso? Claro que tem níveis de falar do concorrente, né? Isso. Mas como é que você lida com essa questão do cara falar da concorrência, né? Olha, como tu disseste, tem níveis para isso. Eu acho que é a mesma coisa que eu penso, né? Se ele vem me falar sobre algo que aquela ferramenta ou aquilo que ele está apresentando não é bacana, não é bom, a dele não é bacana, não, a dele é melhor. Eu gosto de saber, sinceramente eu gosto que me diga, olha, ali tem falha que o meu não tem, ou está faltando isso, o meu tem isso, é muito legal, é ser sincero, mas aí tu sente a sinceridade, olha, pessoal, o meu concorrente ali tem uma falha que eu acredito que até possa eles no futuro melhorar essa falha, solucionar isso, mas o meu já está mais adiantado, o meu aqui faz melhor do que o dele, eu gosto sim de saber. Mas o nível aquele que a gente sente que existe a maldade, a coisa assim de botar para trás, não, é muito ruim. Aí tu já sente a pessoa, como eu estava falando. O ser humano do outro lado. As relações, né? Se ele faz isso para aquelas pessoas, para aquele concorrente dessa forma, ele pode fazer para ti. É a primeira coisa que a gente pensa, né? Quando tu está falando, a primeira coisa que tu quer dizer que outro está falando para ti de outro, tu pensa, pô, esse cara aqui um dia vai falar de mim para outro também. Então é natural. O Vandair, no webinar anterior, ele contou da experiência, uma experiência negativa que ele teve. Assim, ele falou assim, foi a única vez que eu realmente tive com o fornecedor uma ruptura. Ele tinha um vendedor que fazia um atendimento para ele, enfim, e o cara muito batia na concorrência, em um concorrente específico, batia, mas ele sempre levou assim, falou, pô, não curtia muito, mas levava, né? Até que o vendedor chegou lá para fazer uma visita para ele, entregou o cartão e estava trabalhando nessa empresa que ele batia. Olha só. E agora? E aí ele falou assim, foi a única vez na vida dele que ele falou, olha, eu tenho muito respeito com os fornecedores. Né? Assim, ele foi muito político, mas eu vou ser transparente com você. Eu acho que diante de toda a relação que a gente teve, do que você se posicionou, eu acho que não tem por que você ser nosso fornecedor ou a gente continuar esse atendimento. Ele pediu para o cara se retirar da reunião. Ele falou, a única vez na carreira dele que ele falou assim, eu não... Aí é uma questão que não tinha porquê, entendeu? O vendedor chegar nesse ponto, então, é uma coisa da gente cuidar. Quer dizer, esse mundo de tecnologia é redondo, dá muita volta, né?
é pequeno. A vida em si dá muita volta, né? A gente sabe, a gente está sempre num aprendizado. E por isso que eu digo, é fundamental a gente ter amor, ética, né? Fazer o correto, né? Eu acho que é a melhor forma de se viver. Então, a gente está chegando aí no final, chegando aí próximo de uma hora. O que você pode dar, Nilson, de mensagem para os times, para os gestores de venda, para os vendedores aqui que estão vendo o webinar, assim, pô, que é a mensagem para o cara de venda de tecnologia hoje, para ele levar lá como o mantra dele? Sei que você falou bastante da questão da ética, super importante, né? Transparência, ética, né? Eu digo que todas as vezes, eu pelo menos pratico isso na minha vida, né? As pessoas que me conhecem sabem a valorização que eu dou para as pessoas mesmo, para os relacionamentos. Não é fácil, não, a gente ter relacionamento, mas a gente está sendo generoso, né? Como eu digo, compreendendo. Eu acho que um dos pontos fundamentais para quem faz a área comercial que eu aprendi lá nos 7 hábitos, né? Compreenda para ser compreendido. Compreender bem aquele colocando para ele escutou aquilo, ele não fica pensando em outra, não, pega com tudo que tu tens e, inclusive, se tu puderes, tu repete para ele ver que tu entendeu. Eu aprendi isso, para te fazer, eu compreendi, não foi, tu me explicou que é assim, 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 é assim, aí ele diz, é isso mesmo. Ele vai ficar muito mais aberto também para escutar a tua solução para ele, né? Muito bacana. A solução aqui é essa. Eu acho que esse é um dos pontos fundamentais de um relacionamento humano, compreenda para ser compreendido, porque a gente tem aquela coisa de já sair falando. Não, compreende primeiro para depois ser compreendido e trocar essa relação. E já que a gente está no final, né, eu gosto sempre de falar alguma coisa de tudo que a gente faz aí em termos de filosofia, adoção, a gente foi aprendendo. Eu vou trazer aqui, então, algo que o Viktor Frankl, né, que foi um médico na Segunda Guerra Mundial, né, ele viveu 95 anos, foi para Auschwitz, né, e ele procurou lá desenvolver o que se chama logoterapia, que cada um ter o sentido da vida. E eu acho que isso serve para todos nós, né? Não é o sentido da vida, é o sentido de cada um termos, né? O sentido da vida de cada um. E perguntaram uma vez para ele, né? O que é uma pessoa normal, né? E o Freud, no caso, dizia que uma pessoa normal é o cara que sente prazer e trabalha. Esse é o cara, para ele, é o cara normal, né? E o Frankl, no caso, ele também disse, olha, eu acho que o cara que sente prazer mas só que eu trocaria prazer por amor, né? Porque quem ama é capaz de ter prazer, e é real isso, né? Eu pegaria a parte do trabalho, e aqui eu chamo a atenção para essa nossa live em termos de trabalho, né? Trabalho, sim, é uma pessoa normal, mas normal mesmo é quando ela tem um trabalho que faz sentido, né? Então, como é que tu faz do teu trabalho uma obra para ti, né? Eu não estou quebrando pedra aqui para botar na igreja, eu estou construindo uma igreja, estou construindo uma casa, a gente conhece essa história, né? Então tem que ter, sim, um sentido. E por último, né, ele coloca que a vida é bela, sempre vale a pena, ele diz, mas que para ela valer a pena, a gente também tem que ser uma pessoa capaz de sofrer, porque quem não é capaz de sofrer vai doer. Então, quando tu for fazer seja a venda, porque todos nós somos vendedores, seja o teu projeto, como seja, e tu levar um não, tem que ser capaz de absorver isso e tocar adiante, porque ali tu pode conseguir melhor, né? Legal. E fundamental, né, Milhos? Eu acho que a gente já se conhece há tanto tempo, né? E
são 25, 30 anos de relacionamento aí, a compaixão pelas pessoas, quanto mais pela pandemia que a gente está passando, né? É bom falar isso, a gente pensar nas pessoas, as duas coisas que a gente fazer, compaixão e generosidade, pode contar que tua saúde mental vai ficar muito boa, vai te ajudar bastante quanto a isso, né? Nesse momento final, eu quero agradecer o Nilson, a disponibilidade, o tempo dele, que ele podia agora também tá com a família, curtindo os filhos, a esposa está disponibilizando aí um tempo da agenda dele para nos ensinar. Então, agradecer imensamente. Preciso, nesse momento, também aproveitar para fazer um pouco do jabá do meu conteúdo. Eu deixei meu site salescoaching.com.br para vocês no chat. Esse conteúdo de engenharia de valor, justificativa financeira, como fazer atendimento a grandes contas, vocês têm no meu site curso online, curso de vendas B2B, como fazer uma proposta de valor. Então, sugiro a vocês a conhecer o meu blog, conhecer meu site, e agradeço a presença de todos, aí Renato, Ricardo, Yuri, pessoal de todo o Brasil, André, o Engler, também Eric, Kaká, Lawrence, obrigado pela presença de todos, tá? E um bom descanso hoje à noite. Nilson, muito obrigado pela participação. Eu que te agradeço e mando um abração virtual para ti e para todo o pessoal que estava aí conosco. Foi muito bacana estar aí contigo. Obrigado, pessoal. Grande abraço.